Capítulo 5. A mente de Anori flutuava em um vazio espesso, atravessado por vozes que arranhavam a superfície de sua mente como unhas em vidro. Seu corpo, no entanto, estava ali, estendido sobre uma mesa que misturava o aspecto de altar e instrumento veterinário. Punhos, tornozelos e pescoço presos por cintos de metal frio, rígido como uma sentença. A sala era feita do mesmo metal, um cinza fosco, sem memória, sem cheiro, sem misericórdia. Nada ali tinha o calor de algo humano, exceto Ross. Atrás dele, uma parede repleta de diplomas, certificados e objetos que deveriam representar honra, mas ali pareciam apenas relíquias de um culto que ninguém mais seguia. Troféus polidos, vidros brilhantes, pequenos tanto-faz organizados. Os olhos de Ross não estavam nos diplomas, tampouco no alimento esquecido ao lado do teclado. Estavam fixos na tela, na qual gráficos e sequências microscópicas se sucediam em silêncio clínico. Padrões biológicos acelerados, mapas celulares em mutação contínua, curvas que subiam e caíam como sinais vitais de algo que se recusava a morrer direito. Sua respiração era curta, calculada de concentração extrema. Ainda não, murmurou, quase para si, como quem repete uma equação mal resolvida. Levantou-se sem pressa e foi até a sala ao lado. Voltou com uma garrafa de vinho barato, bebeu só um gole curto, funcional, parecendo alguém que usa um solvente para dissolver um tremor insistente. Colocou a garrafa sobre a mesa e se inclinou ao lado de Anori. Hora de confirmar. Puxou do teto o aparato articulado. Os braços metálicos desceram com precisão cirúrgica, sem hesitação, ajustando-se ao tórax de Anori com um cuidado que não tinha nada de afeto. Era respeito pela amostra. Ross digitava rápido, sem olhar para o teclado. O programa se abriu como um organismo vivo. Camadas translúcidas do corpo do rapaz se desdobravam, músculos, ossos, nervos, fluxos energéticos que não constavam em nenhum tratado oficial. Ross inclinou a cabeça, atento. "É aqui que você escondeu", sussurrou. Abriu uma aba nomeada Genes. Preencheu os campos com códigos que ninguém fora daquele laboratório compreenderia. Então abriu a gaveta. O livro estava ali, como sempre. Capa preta, sem título, pesado demais para ser apenas papel. Folheou com familiaridade até a página 1022. Seus dedos não tremiam, mas tinha atenção neles. Parou em G2000. Seu rosto endureceu, tratando o nome do código como uma sentença. "Você criou isso por vaidade", murmurou. Substituiu o código na tela e fechou o livro com um cuidado excessivo, quase irreverente. O clique final ativou a máquina. Um ronco baixo percorreu o laboratório. Luzes varreram o corpo de Anori em faixas precisas. Ross observava tudo com atenção absoluta, esquecendo até de piscar. "Eu estou morrendo", disse, enfim, sem elevar a voz. "As modificações no meu próprio corpo estão falhando." A tela piscou. Uma luz verde acendeu, Ross se aproximou e na tela, G2000 não encontrado. Ele congelou. Piscou uma vez, depois outra. "Não", murmurou baixo. "Não aqui também." Digitou de novo. Conferiu os parâmetros, cruzou tabelas, ajustou variáveis que nenhum protocolo autorizava. G2000 não encontrado. Ross apoiou as mãos na mesa, respirando fundo, como quem sente o próprio corpo falhar por dentro. "Não é possível", disse agora com um fio de desespero contido. "Ele não teria deixado isso incompleto." Passou a mão pelo rosto, pressionando os olhos por um segundo a mais do que o normal. "Se você tem isso, então, eu posso replicar. Necessito entender como ele estabilizou isso em você. Necessito saber o que ele corrigiu." Com uma seringa, a coleta de sangue foi precisa. Nenhum gesto supérfluo, somente eficiência. Levou a amostra à centrífuga, observando-a girar como se estivesse olhando o próprio tempo se esvair. Enquanto a máquina trabalhava, voltou e empurrou a mesa de Anori pelo corredor.
O metal deslizava obediente, moldando-se à sua vontade, mas Roz não parecia notar. Sua mente estava distante, presa a cálculos invisíveis. Em um momento quase inconsciente, passou a mão pelos cabelos do rapaz. A sala térmica os recebeu com um sopro cálido e Roz trancou a porta do lado de fora. Girou o controle, fazendo com que o calor subisse com precisão gradual. Do outro lado do vidro, o observava em silêncio. A tela ao lado mostrava as células de Janori ampliadas. Estavam intactas ao aumento brutal de temperatura. Roz inspirou fundo. Claro, murmurou, você não entra em colapso. Aumentou o calor. Esperava deformação, resposta adaptativa, qualquer sinal de estresse estrutural. Em qualquer outro prodígio de fogo, comentou, quase em um sussurro amargo. Isso já teria falhado. O visor lateral começou a indicar uma elevação anômala. Roz frangiu o senso, confuso. Olhou para a tela, depois para o vidro. A Nori estava em chamas. Não chamas descontroladas, porém um fogo denso, quase orgânico, que envolvia o corpo como uma resposta autônoma. Roz se aproximou do vidro, com os olhos arregalados de compreensão súbita. Claro, murmurou, você realmente é diferente. Seu pai fez um bom trabalho. Pensou enquanto observava as paredes derretendo, escorrendo como cera pelo aumento de calor. Até que um estralo rompeu o ambiente. Estranho, deslocado, como algo batendo no mundo errado. Logo depois veio um deslocamento de ar, mínimo, mas denso, como a respiração de um animal grande em uma sala pequena. Roz virou-se por reflexo, sem realmente acreditar no que seus sentidos denunciavam. Todavia, tudo o que viu foi um punho fechado vindo em sua direção. Rápido demais para pensar, para reagir ou para qualquer coisa. O impacto o arrancou do chão, lançando-o contra o vidro que se partiu com estrondo. Roz foi lançada de dentro da sala em chamas, caindo ao lado da cama onde a Nori permanecia deitado. Atordoado, sem entender o que acabara de acontecer, levou alguns segundos até perceber onde estava. O calor, sufocante, o trouxe de volta à consciência em um estalo. Em pânico, deu um salto, mergulhou direto contra a parede e fundiu-se ao metal, escapando como um rato que mergulha no próprio buraco. Bolaras, analisando o desastre que ele mesmo havia provocado, percebeu um controle embutido na parede, o regulador de temperatura, ainda longe do limite. Aproximou-se, firmou os dedos no dispositivo e o girou até o extremo, sentindo o mecanismo tremer sob a pressão. Depois, lançou um breve aceno à figura inerte de Anori, como quem confirma um pacto silencioso, e recuou alguns passos. Seus olhos varreram um ambiente destruído, atento a qualquer sinal, esperando pelo inimigo.